Vamos para a palavra? Vamos lá? Deus tem algo para falar conosco e eu sei que vai ser isso. E o nosso tema hoje é um tema de comunhão. Eu sei que há uma mistura, né? Eu falo um pouco de comunhão, de unidade, de evangelização. Eu vou falando algumas coisas aqui. Mas uma das coisas, se puder colocar a cruz para mim, uma das coisas que me chama a atenção é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela é horizontal e ela é vertical. Vertical, porque a primeira coisa que a cruz ela vai nos dizer é que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Entre nós e Deus, terra e céus, existia um grande abismo chamado pecado. Porque nós não temos problema, querido, nós temos pecado. A gente pode até chamar de livre umas coisas, mas nós temos pecado. E Jesus veio para religar, por isso, religião no latim é religare, que significa tornar a ligar. E a igreja não liga ninguém a Jesus, a Deus. Quem nos liga a Deus é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. O e a é artigo definido, não tem outro. Então não existe outro. Pedro disse: e nenhum outro nome há dado entre Deus e os homens, pelo qual sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Por isso a cruz ela é vertical, ela me liga a Deus. Mas a cruz também ela é horizontal. Diga comigo, horizontal. Porque ela me liga a você. Por isso que Jesus, em João capítulo 17, verso 21, ele nos seus últimos momentos de vida, ele vai fazer uma oração. O que ele vai fazer? Uma oração por mim, uma oração por você, uma oração pela igreja. Ele diz: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, ó Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Saulo, quando ele perseguia os cristãos, e ele foi um grande perseguidor, Saulo ele foi procurado, segundo Flávio José, historiador da época, ele foi procurado pelos seus soldados, e os soldados fizeram uma pergunta e disseram: Saulo, como nós vamos perseguir os cristãos, porque nós não sabemos quem eles são? Como que vamos identificar os cristãos? Como que nós vamos saber quem é crente e quem não é crente? Porque naquela época não tinha uma Bíblia para carregar, não tinha uma placa de igreja quadrangular, Assembleia Presbiteriana, ou outra qualquer, não existia uma carteirinha de membro. Então como identificar quem é cristão? E Saulo, que depois se tornou Paulo, ele diz assim, segundo Flávio José: duas coisas, duas características são peculiares dos cristãos. Primeiro, eles nunca vão negar o nome de Jesus. Aleluia. Eles nunca vão negar. Você pode apontar uma espada, você pode dizer que serão presos, você pode dizer que serão queimados, você pode fazer qualquer ameaça. Mas esses da seita dos Nazarenos, eles jamais negarão esse Jesus que eles pregam. E a segunda coisa, há uma coisa peculiar deles também, chamado amor. Eles se amam como a gente jamais viu alguém amar outros. Eles se importam uns com os outros. Eles são unidos e dão a vida uns pelos outros. Então a marca da igreja primitiva não era uma placa, não era um show de luzes, não era um show de instrumentos ou eloquência do homem ao pregar, mas a marca da igreja primitiva era: não nega o nome de
Jesus, Ele é o meu Senhor. E eu vivo em unidade. Saulo, ele dá essa característica para os seus soldados, para aqueles que iriam perseguir a igreja, para aqueles que iam prender os cristãos. E ali eles saem para fazer tudo isso. E por que eu falo sobre isso aqui? Porque Jesus deu importância a essa unidade. E ele deu tanta importância que, segundo os estudiosos, vamos dizer assim, porque são várias linhas, mas eles vão dizer que os últimos momentos de uma pessoa é aquele momento que geralmente ele dá orientações. Os últimos dias de vida de alguém é quando ele reúne família. Eu lembro de um irmão que era líder de um coral da nossa igreja, e antes dele morrer, ele era Santa Ceia, ele foi dirigir um coral, e chegando em casa ele chamou os filhos e disse: filho, olha, eu quero que você seja assim, assim, assim. Filho chamou outro, chamou a filha, e ele deu orientações. E aquela noite Jesus o recolheu, o levou para morar com ele. Mas ele deu últimas orientações. Jesus, antes de morrer, nos últimos tempos de Jesus, ele deu orientações aos seus discípulos, coisas importantes que ele relembrou. E aqui nos seus últimos momentos, em João capítulo 17, Jesus não só orienta, mas ele ora. E ele disse: olha, Pai, para que o mundo acredite na mensagem, para que o mundo acredite na igreja, para que o mundo creia que eu vim para salvá-los, para que eles creiam nas boas novas, para que eles creiam em tudo que será feito, é necessário que a igreja esteja unida. É necessário que a igreja esteja num propósito, esteja com uma mesma visão, com um mesmo sentimento, com uma mesma direção. E é interessante porque a igreja primitiva, Deus acrescentava um número de salvos, não por causa da eloquência dos pregadores. Deus acrescentava o número de salvos na igreja, não por causa do show que era feito, ou dos pregadores renomados que vinham. A Bíblia diz: a igreja primitiva, ela crescia em graça, e ela crescia em comunhão, e ela crescia tanto o interno como o externo. As pessoas olhavam os cristãos e diziam: eu quero fazer parte dessa comunidade, eu quero ir para essa igreja, eu quero seguir esse Jesus, porque o que acontece entre eles, a gente não vê do lado de fora. Jesus não chamou a igreja para copiar o mundo, mas chamou a igreja para ser luz no mundo, para iluminar o mundo. E como que isso iria acontecer? Jesus, ele dá o recado, ele diz: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia. Jesus está dizendo: o mundo vai acreditar na tua mensagem quando você viver a prática do amor, a prática da unidade. A Bíblia diz que a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. E quando digo em comum, não é porque o fulano gosta de frango assado e o outro gosta de frango ensopado, e aí ele tinha que abrir mão e falar: agora eu só gosto disso aqui. Não, não é isso. O que eles tinham em comum era a perseverança na doutrina dos apóstolos, era a perseverança na oração, era a perseverança em propósito. E a igreja, ela precisa estar viva em um propósito. A igreja, ela não pode ter vários propósitos. A igreja, ela precisa ter uma só visão. A igreja precisa ter só um propósito. A igreja precisa ter só uma direção. Porque se a gente passar disso, a Bíblia diz que é casa dividida, e casa dividida não vai para frente. Olha, a palavra de Deus diz: a igreja crescia, a igreja multiplicava, a igreja, ela se enchia. Por quê? Porque a igreja primitiva tinha uma visão. E qual era a visão da igreja primitiva?
ganhar o mundo para Jesus. Segundo o livro de Efésios, a igreja ela só tem duas coisas para fazer aqui na terra. Só duas. Primeiro, a igreja ela existe para o louvor da sua glória. A igreja ela existe para glorificar a Deus. E ela pode glorificar com música? Amém. Ela pode glorificar com danças? Amém. Ela pode glorificar com a pregação? Amém. Mas a maior glória que existe ao nome do Senhor não é a apresentação dos nossos talentos, mas é o estilo de vida que nós temos lá fora. O mundo precisa olhar para nós e enxergar em nós o que Jesus ele viveu. Mais do que qualquer palavra, mais do que qualquer pregação, nós precisamos viver lá fora a prática da palavra de Deus. Mas para eu viver a prática da palavra de Deus lá fora, eu preciso primeiro viver essa prática dentro da igreja. Por isso que eu digo que o tema hoje é unidade, o tema hoje é comunhão, porque se Jesus deu importância a isso, eu preciso dar importância. Sabe, não podemos viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Precisamos seguir princípios, seguir orientações, seguir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso que essa mensagem, ela nos remete a enxergar aquilo que Deus espera de mim, espera de você. Sabe, aquilo que Deus quer da minha vida. Deus não te chamou para simplesmente largar o mundo, entrar dentro de uma igreja e acabou. Porque se Deus esperasse isso de nós, era mais fácil Ele nos salvar e a gente entregou a vida para Jesus, a gente morreu, não peca mais, não tem mais problema, não tem enfermidade, não tem mais nada, a gente está no céu, acabou. Mas quando Ele nos permite estar aqui 20 anos, 30, 50, 80, 100 anos, é porque há um propósito. E o primeiro propósito é louvar a Deus através do estilo de vida. A nossa vida precisa ser uma adoração. Porque a Bíblia diz: este povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então não é os lábios, é estilo de vida, sabe? É viver o amor, é viver a prática da bondade, a prática da generosidade, a prática da unidade. É isso que glorifica a Deus. E segunda coisa, que a Bíblia diz em Efésios, para quem existe a igreja, porque Efésios é a carta para a igreja, ela fala de igreja. O segundo motivo da existência da igreja é para ganhar almas, é para encher os céus. Sabe, se nós não estamos cumprindo isso, nós estamos cumprindo função, mas não estamos cumprindo missão. Eu falava de manhã e falava agora numa reunião, dizendo assim: eu fui convidado essa semana para ontem ir assistir o jogo do Atlético. Eu fui convidado para poder ir no churrasco. E eu fui convidado para jogar futebol. Provavelmente você essa semana foi convidado para alguma coisa, para ir no shopping, para ir fazer uma compra, talvez para ir ao estádio, talvez para ir no churrasco. E a pergunta que eu faço para a igreja hoje é: quantas pessoas esta semana você convidou para estar no culto hoje? Quantas pessoas você se importou para dizer: eu preciso levar essa pessoa até Jesus? Eu gosto do fulano, ele é meu amigo. Eu gosto da minha mãe, ela é minha mãe. Eu amo meu pai, ele é meu pai. Eu amo fulano, eu me importo. Quem se importa conduz outros a Jesus? Sabe aquela mulher do poço, ela olhou e disse: vou voltar lá na minha cidade. E ela volta na cidade e ela diz assim: venham comigo, me acompanhem, porque eu encontrei o Messias. Quem encontra o Messias quer levar outro até o Messias. Sabe quando Jesus chama discípulos, eu não vou lembrar o nome agora, me perdoa, mas um vai lá e chama o outro e diz: venham porque eu encontrei aquele que pode ser o Cristo. Jesus chamou sua igreja para conduzir outros até Ele. Ele poderia ter mandado anjos e dizer aos anjos: Gabriel, vai lá e prega o Evangelho na terra. Ele poderia
poderia ter chamado Miguel com a sua espada desembainhada e dito: desce lá na terra e expulsa os demônios e traz pessoas para mim. Ele poderia ter olhado e dito: Pai, eu ressuscitei, eu vou continuar na terra porque eu tenho que ganhar almas. Mas não. Ele disse para a igreja: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Diga comigo, ele não mandou escolher. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele disse o quê? Todo canto. Só que a igreja não fez isso. E porque a igreja não fez isso, aconteceram algumas coisas que não são boas. Boa porque o evangelho se espalhou, mas não foi boa para quem estava naquela época. E aí eu quero ler um texto com vocês, porque eu preciso explanar o que aconteceu aqui no propósito original de Deus. Então vamos lá para Gênesis capítulo 11, verso de número 1 até o verso de número 9, Gênesis 11, verso de número 1 até o verso 9. Provavelmente aqui atrás vai estar diferente do que eu vou estar ministrando, do que eu vou estar lendo, porque minha tradução é diferente, mas a mesma coisa. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. A Bíblia começa dizendo: em toda a terra. Vamos voltar ao contexto. Nós estamos falando do pós-dilúvio, ok? Houve o dilúvio, Noé, seus filhos foram salvos no dilúvio, e aí agora a Bíblia diz que eles vão para um lugar, e a Bíblia diz que nesse lugar havia só uma linguagem, porque quem estava lá? Só a família de Noé. E eles começam a crescer e a se multiplicar. A Bíblia diz que havia apenas uma linguagem. O que é isso? Só uma fala, provavelmente. Se fosse brasileiro, só o português. Não tinha português, espanhol, americano, inglês. Não, era uma só linguagem. E a Bíblia diz que também havia só uma maneira de falar. O que é isso? Por exemplo, se você for no Brasil, menino, lá no sul é o quê? Ninguém sabe? Guri. Não é verdade? Se você olhar e dizer assim: o fulano, eles estão colocando meio fio. Lá em São Paulo é o quê? Sargento. Maneiras diferentes de falar. Só que a Bíblia diz aqui que havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Verso 2 diz assim: sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. O que eles enxergaram? O que eles viram? Uma terra plana. Planície, eles viram uma terra plana, uma terra boa de plantar, uma terra boa de cultivar, uma terra boa de morar. A Bíblia diz no verso 3, no verso 2, que eles habitaram ali e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamos bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Por quê? Porque eles estavam numa terra de planície, eles não estavam em Minas Gerais. Não tinha pedra, não tinha rocha, tinha planície. E eles precisavam, então foram os primeiros a criar tijolos. Olha a inteligência e a capacidade lá atrás. A Bíblia diz que eles fizeram tijolos para servir de pedra. E eles tiveram um propósito, verso 4: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ok. Qual que é o princípio divino aqui? Qual que é a boa coisa aqui? Unidade. O que eles pensaram? Vem cá, ninguém vai espalhar, ninguém vai sair. Vem cá, vamos manter a nossa família unida, porque unidos nós somos mais fortes e nós vamos dar conta de fazer muita coisa. A nossa unidade vai nos permitir morar aqui. Todos nós vamos criar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, vamos criar todo mundo aqui. Seremos unidos, nós falamos a mesma língua e a mesma linguagem.
Não há diferença entre nós. Olha que coisa linda. Que bom, imagina, irmãos. Todo mundo no Brasil falando a mesma coisa, mesmo sonho, mesmo projeto, mesmo ideal. Você já imaginou? Quadrangular, Assembleia, Presbiteriana, Deus e Amor, Pentecostal, não sei o que, todas as igrejas, acabar todas as diferenças e todo mundo com a mesma coisa. Lindo isso, não é verdade? Só que a Bíblia diz que eles quebraram 2 princípios bíblicos. E aí nós precisamos voltar um pouco lá no Jardim do Éden. Deus chama Adão, Deus chama Eva e diz o que para eles? Crescei, multiplicai e povoai a terra. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim: nada de aglomerar em um só lugar. Vocês têm toda uma terra para vocês viverem. Então cresçam, se casem, gerem filhos e se espalhem. Crescei, multiplicai e povoai a terra. Qual o primeiro princípio que eles quebraram aqui? Daqui a pouco eu falo. Quando Deus chama Abraão, o que Deus disse para Abraão? Abraão, vem cá. Está vendo as estrelas do céu? Estou vendo, Senhor. Assim vai ser a tua descendência. Você não pode nem contar. Abraão, está vendo a areia da praia? Dá para contar os grãos? Não dá, Senhor. Assim será a tua descendência. Aí Deus chama ele do lado de fora da tenda e Deus diz assim: olhe para o sul, olhe para o leste, para o oeste, para o norte. Olha, olhou tudo, Abraão. Perdeu de vista, pedi. Ok. Tudo isso será seu e da sua descendência. O que Deus está dizendo com esses 2 textos? Não é para vocês ficarem, é para vocês se espalharem, é para vocês saírem, é para vocês conquistarem o mundo, conquistar a terra, é para vocês crescerem, multiplicarem, encher a terra. Eu quero muita gente na terra. Adão e Eva entenderam isso? Sim. Abraão entendeu isso? Sim. Só que os filhos de Noé quebraram os 2 princípios. Qual o princípio que eles quebraram? Olha o que eles dizem: 20. Edifiquemos para nós uma cidade. O que Deus disse? Conquiste, saiam. Só que eles estão dizendo o quê? Vão ficar todo mundo aqui quietinho, juntinho. Nada de ninguém para longe. Segunda coisa, eles disseram: para que não sejamos espalhados por toda a terra, edifiquemos uma torre, do qual o nosso nome será eterno, será conhecido. Então eles quebram princípios do que Deus tinha orientado. Deus olha aquilo e Deus diz assim: esse povo é unido, esse povo tem mesmo propósito, esse povo tem mesmo alvo, esse povo tem mesmo objetivo, e o que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Por que vão fazer? Diga comigo: porque são unidos. Se a igreja quer conquistar o mundo, uma coisa que não pode faltar na igreja é unidade. E quando eu falo de unidade, brincaram comigo, né, de manhã, mais o André, e diz assim, a gente estava com a roupa quase igual, né? Era assim: vocês combinam? Porque tem dia que eu chego aí e falo: André, volta para casa, vai trocar de roupa. Que às vezes a gente não combina, mas vem. Deus não está falando disso, dessa unidade de que todo mundo aqui na igreja tem que vir com a mesma roupa, todo mundo aqui na igreja tem que fazer o mesmo tipo de oração, todo mundo aqui na igreja tem que servir do mesmo jeito. Não, porque Deus é Deus de diferenças. Você vai viajar, você vê mato verde escuro, você vê mato verde claro, você vê mato meio misturado, você vê mato meio amarronzado, você vê flor vermelha, você vê amarela, e você vai vendo cada coisa. Uma hora o mar ele é verde claro, verde oceano, outra hora ele é azul, porque Deus é lindo demais, ele faz tudo perfeito.
está falando aqui, pastor? Deus está falando de propósito. Deus está falando, eu posso usar qualquer roupa, eu posso pintar a igreja de preto, ou a igreja ser vermelha, ou a igreja ser azul, ou a igreja ser branca, não importa. Tem gente que vai gostar de igreja preta, tem gente que vai gostar de igreja cinza, tem gente que vai achar que é ruim, tem gente que vai gostar de música gospel, tipo sertanejo, gente que vai gostar de música tipo rock, tem gente que vai gostar do clássico, enfim. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se a igreja tem o mesmo propósito. Primeiro, o louvor da sua glória. Porque o que eles disseram? Para que o nosso nome permaneça. O meu nome pode ser apagado, mas o nome de Cristo tem que ser para sempre. É o nome dele que tem que ser glorificado na igreja. Tudo que a gente fizer aqui, seja cantar, seja pregar, seja aplaudir, seja dançar, seja o que for, a Bíblia diz, tudo que você fizer, faça para a glória do Senhor. E a Bíblia diz que eles fizeram isso e disseram, não vamos sair. Quando a igreja primitiva recebeu o batismo do Espírito Santo, havia uma ordem. Qual que é a ordem? Ide por todo o mundo. O que a igreja primitiva fez? Jerusalém está ótimo, aqui está bom, aqui está gostoso, o Espírito Santo desceu, tem línguas, tem dons, tem maravilhas, está tudo ótimo, tudo maravilhoso. O que Deus fez? Sabe o que a águia ela faz para que o filhote da águia possa voar? A mãe águia, ela vai lá e ela tira todas as penugens, ela tira todas as penas, todo o capim, ela vai tirando e vai deixando ficar só um espinho, para que o filhote comece a ficar incomodado e ele possa sair do ninho, porque senão ele não sai. Isso daria uma mensagem para a paz, né? Tem hora que a gente precisa tirar e deixar só os espinhos dos nossos filhos aprender a voar. Quando a igreja primitiva se sentiu acomodada, batismo do Espírito Santo, pregando o Evangelho, está tudo bem, Deus levanta um cara chamado Saulo. Para quê? Para perseguir a igreja. Ele começa a perseguir, vai perseguindo, prende cristão, persegue cristão. Quando começa a pressão sobre a igreja, o que acontece? A igreja cumpre o id, ela sai. Vai um para um lado, vai um para o outro, aqui está a perseguição, vamos para outra cidade, ali também está a perseguição, vamos para uma outra cidade. Aí no meio de Damasco, no caminho de Damasco, Deus pega Paulo e diz assim, Paulo, a igreja ainda está devagar, eu preciso de alguém que vai muito mais longe. Por isso que Paulo diz, o que queres de mim? Ele diz, eu vou te ensinar, porque você será apóstolo dos gentios. Ou seja, você não tem que ficar em Jerusalém. Onde você foi perseguir, é lá que você vai levar o Evangelho, é lá que você vai levar as boas novas. Deus tira o comodismo da igreja, para dizer, vá, porque a minha ordem não é ficar, a minha ordem é ir, vá, prega o Evangelho a toda criatura. E a igreja faz o quê? Se espalha pelos 4 cantos da terra, para ganhar almas em Corinto, para ganhar almas em Éfeso, para ganhar almas lá em Roma, para ganhar almas em todas as cidades. Eles começaram a edificar igrejas, e a igreja ia crescendo debaixo de uma unidade chamada propósito. Porque todo mundo ali sabia de uma coisa, nós temos um objetivo. Olha o que Paulo ele diz. Paulo diz, estou indo para Roma. Paulo, mas você vai para Roma, o Senhor me revelou que o que te espera lá é o quê? Couro, açoite. O que te espera lá? Prisão. O que te espera lá? Afrontas. Deus me mostrou, o que Paulo diz? Para levar o Evangelho a Roma, estou disposto a não somente sofrer isso, mas a morrer por causa de Cristo. Esse é propósito. Porque quando você tem propósito, você luta por ele. Quando você tem propósito, você batalha por ele. Quando você tem propósito,
você morre por ele. Por isso os caras lá no Oriente se enchem de bomba e dizem: eu vou morrer por causa de Allah, porque é propósito. É errado, mas é. Porque se enche de bomba, explode um avião, explode, mata um monte de gente, porque eles têm um propósito. Babel tinha um propósito: ficar e edificar. E Deus disse: eles vão conseguir porque são unidos. E a igreja precisa ter unidade para ganhar almas. Não pode olhar para o pastor e dizer: é obrigação do pastor ganhar almas, é obrigação dos líderes ganhar alma. Não, é obrigação de toda a igreja pregar o evangelho a toda criatura. Pastor, mas eu convido. Você convidou uma vez, convida duas, convida três, convida cinco. Pastor, mas não estão me ouvindo. Deixaram de ouvir Jesus também. Mas por causa de uma alma, ele enfrentou uma tempestade, 6.000 demônios, fome, sede, mas libertou um que iria transformar aquele lugar. Vale a pena, diga comigo, vale a pena. Vale a pena. Porque a missão, a gente precisa de ter função para ter missão. Sabe, a minha eloquência não terá valor se não tiver valor lá fora. A minha capacidade musical não terá valor nenhum se eu não estiver levando almas para Jesus. O meu serviço não terá valor se o meu serviço não estiver conduzindo pessoas a Jesus. Porque nós não vamos levar guitarra, nós não vamos levar baixo, nós não vamos levar eloquência para falar, nós não vamos levar nada disso aqui. Mas nós compareceremos, diz a palavra, para dar conta de todas as pessoas que passaram na nossa vida e que nós pregamos ou não pregamos para elas. A igreja, ela tem uma missão. Babel queria ficar dentro, Babel não queria ser esquecido, Babel tinha um propósito errado, mas a igreja, ela tem um propósito certo, que é ir e evangelizar todas as nações, e isso requer de nós unidade, porque a Bíblia diz: para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A igreja precisa de um propósito. Por isso que a igreja, ela tem uma direção. Pastor não é porque é melhor, pastor não é porque ele é maior, pastor não é porque ele é mais sábio, é porque Deus selecionou. Lá no livro de Apocalipse está escrito: ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, escreve. Deus direciona o pastor, e Deus requer que a igreja seja direcionada e a ovelha seja conduzida no propósito de Deus. Sabe, às vezes a gente fica aí tão preocupado com tanto ministério, não é verdade? Eu estava dizendo de manhã, que não existe esse tanto de ministério que a gente cria por aí. Não, eu sou do ministério do louvor. Onde está na Bíblia o ministério de louvor? Não, eu sou do ministério de dança. Onde está na Bíblia o ministério de dança? Não, eu sou do ministério disso, eu sou do ministério da mídia, não, eu sou do ministério de visita. E a gente cria coisa, porque a igreja da minha época era a igreja que todo mundo ganhava aula. 17, 18 anos eu estava, não sabia pregar, não sabia nada de Bíblia, não tinha curso para nada. Mas eu sabia que eu tinha uma obrigação de pegar um vidrinho de óleo, de ir em casa, orar pelos enfermos, falar do amor de Jesus e dizer: vai na minha igreja logo à noite, porque Deus tem algo para fazer na tua vida. E quantas almas ganhei para Jesus sem saber nada, porque a graça de Deus nos alcança. E aí um dia, não sei como, porque diaconato nunca foi exclusivo de fechar porta, de abrir porta, de ligar ar, de desligar ar, de trazer água para alguém. Diaconato nunca foi assim. Diaconato levava ceia nas casas, diaconato ia nos hospitais evangelizar, diaconato ia de casa em casa falar do amor de Jesus, e começaram a criar agora a igreja tem um ministério de visitas. Onde está isso na Bíblia? Perdemos o propósito, perdemos a direção e começamos a trocar tudo isso por uma função. A função da igreja é importante.
Que bom que tem louvor, que bom que tem palavra, que bom que tem gente servindo, que bom que tem gente colocando a mídia, que bom. Mas isso é função, e função não vai conosco para o céu. O que vai são almas, são vidas. Então, Babel perdeu o propósito, e a gente percebe a igreja perdendo o propósito, julgando responsabilidades. Não. O irmão senta do meu lado, tem 1 ano que ele senta do meu lado, mas tem 1 mês que ele não está vindo no culto, mas é o grupo de visita que tem que ir lá. Homem das mãos mirradas, não pode pegar o celular para dizer, fulano, estou sentindo com a falta do culto. Não, isso é obrigação do pastor, isso é obrigação do líder tal, do fulano. São 5 ministérios na igreja. Apóstolo, que eu não sei porque questão de gente está colocando o título em si mesmo de apóstolo. Nem Paulo usava, Paulo estava dizendo, eu sou apóstolo dos gentios, porque Jesus me chamou para ser apóstolo. Não tem mais ministério de apóstolo. Está cheio de gente, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo. Vai gostar de título, né? Paulo só gostava de uma coisa: sou servo. Se não me chamar de apóstolo, vai ter briga. Pelo amor de Deus, vai se converter. Segundo ministério, olha o dedinho. Não é para falar do defeito de ninguém, apontar erro de ninguém, não, tá? Esse dedinho aqui serve para indicar. Ele é o quê? Indicador, para mostrar caminho. Sabe o que é isso? Ministério de profeta. Não é ministério de Kodak, não. Revelação a torto e direito, não. Eis que o Senhor me mostra. Vejo diante dele de uma chave, viu? Estou vendo uma chave dourada. Ah, vai converter? O cara está com 2 mulheres, cheio de erro, e Deus elogiando o cara. Eu não conheço esse Deus aqui, não. O Deus que eu conheço é aquele que chega para Davi e diz assim: tu és esse homem, tá? Tu está em pecado. Profeta é para dar direção. Por isso que a igreja precisa olhar e dizer qual é a direção que o meu pastor está indo. Porque eu vou com ele. Porque do contrário é presa fácil do inimigo. Terceiro ministério, sabe qual que é? Olha o dedão. Não é para fazer gesto obsceno, não. É para dizer assim, é o maior de todos. É o ministério de evangelista. A Inês Centro Manifesto, Moody, Billy Graham, Jim Swaggart. Homens que levam 50, 100 mil pessoas, evangelista, ministério de evangelista. Ah não, pastor, por isso que eu não trago ninguém para Jesus, porque eu não tenho ministério de evangelista. Você pode não ter o ministério de evangelista, mas tem uma ordem a ser cumprida. E de pregar. E isso não é para o ministério de evangelista, isso é para todo mundo que se converte. Próximo é o dedo da aliança. Sabe o que é isso? Pastor. É aquele que casa com a igreja. Aquele que ama a igreja, aquele que se importa com a igreja. Ele não é mercenário. Ele dá a vida pela igreja. Se tem 1000, ele cuida. Se tem 10, ele chora com os 10. E o último, que quase ninguém gosta e valoriza, é o pequenininho. Ministério de ensino. Ministério de ensino. Jesus tinha isso brilhante. O resto é tudo função. O resto o homem inventou. Não, meu ministério é só esse. Então, meu ministério é de louvor, pastor. Eu não tenho nada de sair para evangelizar na rua, porque eu fui chamado para ser levita. Não, eu sou pastor. Só prego domingo e quando está cheio. Se tiver 10 eu não prego. Para converter? Não, pastor, meu ministério é só cuidar das crianças. Só meu ministério infantil. Deus me chamou para isso, eu fui selecionado para isso. O dia que tu foi revelado, tu estava comendo muita feijoada de noite, foi comigo. Ministérios são 5, mas chamado é para quem é doutor e para quem é o menor de todos. Ministérios são 5,
Mas chamado é para quem converteu há 50 anos atrás. E para quem acabou de aceitar Jesus. Porque aquela mulher termina de converter, ela vai lá e traz a cidade. Aquele rapaz com 6.000 demônios, ele termina de ser evangelizado, veste roupa, está em são juízo e ele vai pregar o evangelho. Chamado. Nós precisamos ter um propósito. A nossa igreja, ela tem uma visão. Qual é a visão da nossa igreja? Ganhar almas para Jesus. Qual é a nossa visão? Crescer. Qual é a nossa visão? Todo mundo na igreja sendo cuidado. Se você não está sendo discipulado, e se você não se prontificou a discipular alguém, você está fora da visão. Deus deu uma visão para a nossa igreja, alcançar os pedidos. Deus deu uma visão para a nossa igreja, cuidar das pessoas que aqui chegam. Deus deu uma visão para a nossa igreja, todo mundo junto, unidade, integração. Deus deu uma visão para a nossa igreja, todo mundo será impressionado com o meu sorriso, com o meu abraço, com o meu aperto de mão, com o meu bem-vindo. Se você nem sabe do que eu estou falando, você está numa igreja, ou você está como alguém que está no shopping, só passeando e fazendo compra. Você não está servindo. E você precisa ter um coração de servo. Porque a Bíblia diz: ninguém comparecerá diante do Senhor de mãos vazias. Significa que eu vou levar lá no céu dinheiro para Deus? Meu é ouro, minha prata, diz o Senhor. Não, Deus, mas eu construí uma igreja bonita, olha que tabernáculo. O que ele disse? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Não, Senhor, mas o Senhor sabe o que eu fiz? Deus disse: cadê? Me mostra as tuas obras, que eu vou dizer qual é o tamanho da tua fé. Paulo diz: a fé sem as obras ela é morta. Abrace a visão pastoral. Abrace a visão da tua igreja. Tem muita gente que o céu está travado sobre a vida dele, porque ele está dentro de casa, mas ele não vive, que a casa vive. Sabe, pior do que um divórcio é a indiferença dentro de casa. Pior do que se separar é viver dentro de casa com um marido que é ausente, um pai que é ausente, que não se importa, que não vive o dia a dia. Pior, porque você não acaba nem vivendo com ele e nem vivendo outra coisa. A igreja precisa ter unidade de dois propósitos. Primeiro, adorar. Chegue na igreja e dê o teu melhor. Só que a adoração não é só dentro da igreja, é o estilo de vida. E segunda coisa, ganhe almas. Faça ser real na tua vida o que Ana, que Ludmila Weber cantou. Dá-me filhos. Dá-me filhos, senão eu morro. A igreja precisa gerar, sabe por quê? Que hora que a tua, André, que hora que a tua nora entrou no hospital? Sexta-feira, 4 horas da tarde. Que hora que ela veio no Enem? Hoje, 9 horas. A Bíblia diz que a igreja precisa ter dor de parto para gerar. Sabe o que a igreja tem dor de parto? Eu preciso olhar e dizer: eu não aceito ver essa pessoa sofrendo, sendo que Jesus é a solução. É pagar preço de oração para as pessoas serem salvas. É se ajuntar com o pastor, se ajuntar e dizer: não, eu não concordo que esse banco esteja vazio. Tem gente que precisa estar sentado aqui e crer que Jesus é o Senhor e Salvador e se entregar. Talvez alguém da tua casa está indo para o inferno. E o dia que você se importar com quem está indo, Deus vai se importar com aquela pessoa da tua casa que ainda não é salva. Há um propósito, há uma visão e há um sonho da nossa igreja.
Nós vamos continuar no domingo, no culto da visão, no nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor. Vamos celebrar a ceia. Queridos, a ceia, diz Paulo, não é para gente perfeita. A ceia não é para gente santa, perfeita. Porque se fosse, Jesus teria dito para Tomé: Tomé, você não pode tomar ceia, tá? Você está em pecado. Você duvida. Jesus teria dito para Judas, sabe o que? Judas, você não vai tomar ceia, porque você é traidor. Primeiro, você é ladrão, você é tesoureiro e rouba as ofertas. Segundo, você vai me trair, então você não pode tomar ceia. Como é que é o livro que a gente tinha na cabeça? Atire a primeira pedra, aquele que nunca pegou. Quem sou eu para te atirar a pedra? Só que tem um detalhe, tá? Pedro negou tomando ceia. Judas traiu tomando ceia. Tomé tomou ceia não crendo. Só que eles tinham um detalhe: eles faziam parte do grupo de Jesus. Então, uma diferença muito grande. Não vou julgar o pastor que diz assim: qualquer um que entrar ali pode tomar ceia, porque está escrito que a ceia é do Senhor. Não, quem tomou ceia com Jesus foi quem estava ligado. Erraram, traíram, transgrediram, mas estavam ligados. Então, eu disse de manhã, a Bíblia diz assim: aquele que não discernir o corpo do Senhor é réu do corpo. Pastor, eu menti, pastor, eu errei, pastor, eu transgredi. É uma coisa. Eu vou tomar a ceia, Senhor, me perdoa. Eu peguei, eu transgredi, eu errei. Eu não quero nada com Jesus, vou tomar ceia. É complicado. Então, se você não quer nada com Jesus, meu conselho é: não tome ceia. Uma irmã me ligou e disse assim: pastor, domingo vai ter ceia? Deve ter uns 2 meses que não vem na igreja. Eu falei: mas você só vai na igreja para tomar ceia? Porque você não está discernindo o corpo, porque corpo não é o pão. Jesus disse que a igreja é o seu corpo. Se eu não valorizo a igreja, se eu não amo a igreja, se eu não me importo com a igreja, se eu não ando na visão da igreja, eu venho uma vez por ano tomar ceia final de ano, você não sabe o que você está fazendo. Você não quer compromisso com Jesus. Quem é que é casado? De tal teu marido ou tua esposa ir lá na tua casa só uma vez por mês, tá bom? O resto ele vive lá de qualquer jeito, tá joia? Pode ser? A minha não. É minha, ninguém faz que eu vim primeiro. Todo dia é minha. Ou é todo dia, então é todo dia. Ou você é de Jesus ou você não é. Você negócio de meio. Eu tomo a ceia, depois vou lá para a rua, para a baderna. Sou muito responsável para dizer: não te proíbo, mas te aconselho, se você não quer nada com Jesus, faz uma aliança com ele primeiro, depois você toma ceia. Não, pastor, vou tomar uma atitude hoje. Ok.
julgar, te condenar, mas como pastor eu tenho que te orientar. Feche os seus olhos. Vamos celebrar a ceia, pede perdão dos seus pecados, transgressões. Quem der conta de ficar em pé, fique em pé, porque nós vamos celebrar a ceia e terminar o culto. Tá? Então, se você der conta de ficar em 15 minutos em pé, fique. Se você não der, fique à vontade. O importante é ter o coração do Senhor. Partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Receber o irmão, o cálice, vai adorando, vai glorificando. Quiser cantar, cante, quiser orar, ore. Mas não fique insensível, olhando quem toma, quem não toma, olhando para o dedo, não faça algo para Deus. Sinta a presença.
partido, que foi moído na cruz do Calvário em nosso favor. É ali que Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. E este moer que Isaías diz, fala que ele levou sobre si as nossas dores. Então, ó Pai, se ele levou na cruz as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso castigo. Então, nesta noite, eu quero orar e pedir que neste momento do pão haja cura, haja milagre na vida desta pessoa. E este que aqui entrou enfermo, este que aqui entrou doente, ele seja curado nesta noite, Pai. E não só este que está aqui, mas em nome de Jesus eu oro por este pedido de oração, por essa pessoa, Pai, que está enferma, que está doente, nessa santa casa de misericórdia. Ó Deus, neste câncer, o Senhor tem poder de milagre. E é neste momento, Pai, que eu oro, em nome de Jesus, pela Tati, declaro que ela seja curada na sua alma e seja curada no seu corpo físico. Eu oro por cada enfermo aqui, numa obra, no hospital, em casa. Eu declaro o milagre de Deus através das pisaduras de Jesus. Aleluia. Coma do pão em memória do Senhor, igreja. Porque